Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa videoaula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós vamos aí na página 24 até a página 32, certo? Até a página 32. E hoje nós vamos ver aí uma classe gramatical que se chama adjetivo. Nós vimos isso em aulas passadas, né? A questão do substantivo e o adjetivo. E o que era o adjetivo? O adjetivo era tudo aquilo que dava qualidade ao nome, ao substantivo. Lembra que eu dei alguns exemplos? Menino, substantivo, estudioso, adjetivo. Eu tô dando uma qualidade para esse menino. Flor, bonita. O bonita é o adjetivo. Eu tô dando também uma qualidade a essa flor, tá bom? E hoje nós vamos ver os adjetivos o quê? Pátrios, tá bom? São adjetivos pátrios. O que é o adjetivo pátrio, gente? São adjetivos de nacionalidade, local, onde a pessoa viveu, onde as pessoas nasceram. Então, são nomes, né? Onde da cidade ou do local onde uma pessoa nasceu, tá bom? Então, nós vamos ver, por exemplo, nós nascemos em São Paulo, né, no caso. Eu sou o quê? Paulistana ou paulista, tá? Então, é adjetivo pátrio. No caso, eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Caieiras, então eu sou caieirense. Então, como que eu posso dizer? A minha cidade, a minha naturalidade é de Caieiras, tá bom? Então, o adjetivo pátrio, ele vem aí nomear o local onde você nasceu, o local da onde você veio, tá bom? Vamos lá. Aqui tá assim, ó, adjetivos pátrios. Leia com muita atenção, tá? Então, o adjetivo comum, ele vem dar qualidade às coisas, né? E o pátrio, ele vem aí nomear, né, o local onde você nasceu, onde você vive, tá bom? Vamos lá. Brasileiros, todos brasileiros. Tem vários nomes aqui, tá, gente? Então, assim, vocês vão analisar as fotos, ok? Analisou as fotos, vocês vão fazer a leitura dos brasileiros, todos brasileiros. Eu vou só dar uma introduçãozinha, não vou estender muito para a gente já ir para as atividades. Olha lá. Amazonenses, capixabas. Quem é amazonense, gente? Que nasce na Amazonas. Então, é um adjetivo pátrio. Capixabas, que nasceu na onde? No Espírito Santo. Matogrossenses, que nasceram na onde? No Mato Grosso. Paulistas, que nasceram em São Paulo. Mineiros, que nasceu em Minas. Cearense, que nasceu no Ceará. Gaúcho, que nasceu lá no Sul, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? Ó, caiçaras, que nasceram na praia. Pernambucanos, nasceu em Pernambuco. Alagoanos, tá? Que nasceu em Alagoas, tá bom? Cariocas, ó, Rio de Janeiro. Então, gente, adjetivo pátrio é o adjetivo que vem aí dar o nome, a nacionalidade e o lugar onde você aí nasceu, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto, tá certo? Fez a leitura, vai vir para a página 25 aí para fazer as atividades no qual eu vou explicar agora, tá? Vamos lá. Página 25, atividade 27, olha lá. Localize no texto a palavra que identifica a sua nacionalidade. Nacionalidade, gente, vem de país. Que país você nasceu? Então, você vai vir aqui no texto, tá bom? Você vai vir aqui no texto e vai localizar, identificar a sua nacionalidade. No caso, eu nasci no Brasil e vocês, eu acredito também, né? Que são brasileiros. Então, nós vamos procurar a palavra que identifica a nossa nacionalidade. Então, você vai vir aqui no texto e vai procurar aí brasilienses não, tá, gente? Que é de Brasília, tá certo? Então, você vai procurar a palavra brasileiros. Olha aí, ó, todos brasileiros. Então, achou no texto? Então, você vai colocar, vai escrever aqui a palavra
brasileiros, no caso, quem nasceu no Brasil, tá bom? Aí você vai escrever a sua nacionalidade, que é o quê? Brasileiro. Não é o nome do país, mas sim a sua nacionalidade. Quem nasce em Portugal é português. Quem nasce na Alemanha é alemão. Então, é a nacionalidade, tá bom? País, ó, até escrevi. Se você quiser deixar marcado aí no seu livro também, quando a gente fala em nacionalidade, vem identificar o quê? O país em que você nasceu, tá bom? Então, nacionalidade, brasileiro, ok? Aí, na 28, você vai pegar um lápis de cor amarelo e vai circular, olha, circule de amarelo 8 palavras no texto que indique naturalidade. O que é a naturalidade? Diferente de nacionalidade. Naturalidade é o estado, a cidade onde as pessoas nasceram, tá bom? Tá fácil, tá? Então, assim, você vai lá, circular de amarelo a naturalidade, tá bom? Olha lá. Amazonense já é é natural do Amazonas. Capixabas, é natural do Espírito Santo. Alagoano, é natural de Alagoas, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Tocantinenses, é natural de Tocantins. Sergipanos, natural de Sergipe, tá bom? Baianos, natural da Bahia. Rondonienses, natural de Rondônia. Então, você vai pegar o seu lápis amarelo ou você pode pegar o seu marca-texto, tá bom? Amarelo aí, ó. E marcar a naturalidade, né? Circule de amarelo 8 palavras no texto que indique a naturalidade das pessoas, tá, gente? Eles colocaram outras palavras aqui que não tem a ver com naturalidade nem nacionalidade, tá bom? Então é para confundir mesmo, ó, músico, tem nada a ver, esportista, indústria, astrônomos, tá? Não tem nada a ver, tá bom? É para confundir mesmo. Só são algumas palavras aqui que vem indicar aí a naturalidade e a nacionalidade das pessoas. Ó, eletricista, não tem nada a ver, carpinteiros, nada a ver, pedreiros, tá bom? Então presta atenção aí, ó. Amapaenses, ó, que nasceu no Amapá, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Circular ou pintar de amarelo 8 palavras no texto que indique a naturalidade, a cidade, o estado das pessoas em que vivem, em que elas nasceram, tá bom? Vamos lá para 29. Descubra no texto os adjetivos pátrios, que para quem nasceu no Espírito Santo, ele é o quê? Capixaba, tá? Já coloquei, tá no texto. No Rio Grande do Norte é potiguar, tá? Quem nasceu no Rio Grande do Norte é potiguar. Quem nasceu nas zonas litorâneas, ele é o quê? Caiçara, tá bom? Quem nasceu em Rondônia é rondoniense. Quem nasceu em Sergipe é sergipano. E quem nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca. Então, você vai procurar lá no texto, tá bom? A nacionalidade aí dessas... Nacionalidade não, a naturalidade dessas pessoas. Nacionalidade tem a ver com o país, né? Você vai procurar a naturalidade do estado, da cidade, né? Cada aqui, ó, que eles vêm falar, cada região. E escrever aqui do lado, conforme a Pro já deu o exemplo aí de 2, tá bom? E já fui até falando as respostas aí para vocês. Mesmo assim, procurem lá no texto, tá? Vamos lá. No texto, brasileiros, todos brasileiros, existem muitos adjetivos pátrios que indicam os lugares onde as pessoas nasceram, como, por exemplo, amazonense, a pessoa nascida no Amazonas. Aí, na 30, escolha 8 desses adjetivos pátrios. Novamente, você vai escolher 8 adjetivos, tá bom? E o que você vai fazer? E relacione aos estados do mapa a seguir. Use cores claras para pintar cada estado, tá bom? Eu vou pegar um lápis de cor para indicar o que vocês vão fazer. Peraí. Olha lá, voltando, ó. Então, eu vou escolher 8 dos adjetivos pátrios, que tá aqui na página 24, tá? E vou relacionar ele aos estados brasileiros, com certeza, tá bom? Então, por exemplo, eu vou vir aqui
Eu já vi um, amazonense, tá bom? Então, vou pegar o meu lápis, vou pintar aqui, ó, bem levinho de azul, tá vendo, ó? Várias cores, tá, gente? 8 cores claras. Pintei amazonense. Quem é amazonense, ele é do estado do Amazonas. Eu vou vir aqui no mapa e vou pintar o meu estado que eu escolhi. Tá bom? Vou pintar rapidinho para não estender muito. Olha lá. Então, já escolhi um estado, amazonense, ok? Quem é amazonense nasceu no Amazonas. Vou escolher mais um, ó. Peguei um lápis de cor verde. Vamos ver outra nacionalidade. Ó, sergipano. Vou pintar aqui. Vou pegar o verde clarinho, tá, gente? Peguei o verde, vou lá no estado de Sergipe, porque quem é sergipano nasceu em Sergipe, olha lá. É um estado pequenininho, bem aqui da lateral, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui. E vou pintar de verde, já tenho 2. Tá bom? Então, vocês vão escolher 8 adjetivos pátrios e relacionar aí com o mapa, tá bom? Pintei de azul lá, pinto de azul meu estado que eu escolhi, a nacionalidade. Aqui, pintei de verde, porque é o estado de Sergipe, e quem é sergipano nasceu em Sergipe. Ah, baiana, eu vou lá no estado da Bahia. Cadê a Bahia aqui? Aqui, ó. Pego um outro lápis e pinto lá nos adjetivos pátrios e relaciono aqui no mapa também, tá bom? 8 cores aí diferentes, tá bom? Fez essa atividade? Olha lá. Use cores claras para pintar cada estado, tá bom? Vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto, falando um pouquinho aí do censo do IBGE, tá bom? Que nós estudamos nessa semana, inclusive. E aí vocês vão ver o que diz aqui a proporção de crianças, de adulto em cada estado, município aí do nosso país, tá bom? Fez a leitura, vamos para a página 25, ou 26, para fazer as outras questões, tá bem? Vamos lá. Aqui tem um gráfico, tá? Para vocês analisarem a proporção da população até 12 anos de idade segundo as grandes regiões, ó. Regiões norte, sul, tá? Aqui embaixo tá a porcentagem e aqui as regiões, tá bom? Do nosso país. Aqui também tem um outro gráfico, população de até 12 anos segundo a faixa etária de idade. Olha lá, 12 anos, né? Aqui tem análise de 1 milhão, 500 mil, tá? Então, vocês vão analisar esses gráficos aí, segundo dados do IBGE, dessa população aí, nessa faixa etária de idade, tá bom? De 12 anos, tá certo? E aí, nós vamos para a questão 31. Precisa ler, tá bom, gente? Não é para passar por cima, é para ler, porque vocês precisam praticar a leitura e, segundo, precisam fazer essa leitura para fazer aí as atividades seguintes. Eu vou explicar, mas se não ler, não vai conseguir entender, tá bom? Vamos lá. 31, olha lá. Agora, vamos conhecer algumas crianças que nasceram em cidades brasileiras e outras que vieram morar aqui ou gostaria de conhecer o nosso país. Acompanhe a leitura com atenção. Veja bem, olha esse menino. Meu nome é Roberto, mas todos me chamam de Beto. Nasci em Minas Gerais. Estudo em uma escola estadual no período da manhã. À tarde, ajudo meu pai na lanchonete, vendendo pão de queijo. Ah, que outras características poderia dar para o Roberto? Primeiro, se ele nasceu em Minas, Roberto, ele é o quê? Mineiro. Então, você pode escrever aí outra característica que a gente poderia dar para o Roberto, que ele é mineiro, tá bom? Eu só quero uma característica, tá bom? Vocês coloquem só a característica aí da naturalidade de cada criança que vai vir, ou nacionalidade. No caso, tem outros aqui que nasceram em outros países, tá bom?
No caso aqui, o Roberto, ele é o quê? Mineiro. Então, outras características que você daria, Roberto é mineiro, tá bom? Acabou. Vamos lá. Poderia colocar? Poderia. Olha lá, ver as características dele. Ah, ele é loiro, tem um cabelo liso, os olhos dele parecem ser claro ou não, né? Castanho. Enfim, parece ser um menino estudioso, tá? Mas enfim, vamos colocar somente a característica aí da naturalidade do Roberto, tá bom? Que no caso ele é mineiro porque nasceu em Minas, tá certo? Vamos para a página 27. Olha lá. Eu sou Ayumi, né? Se lê assim, Ayumi. Todos me chamam de Mi. Nasci no Japão, opa, essa veio de outro país, mas vim para o Brasil quando tinha 3 anos. Hoje moro na região sul do país. Estudo em uma escola particular e estou no 5º ano do ensino fundamental. Adoro acordar tarde e brincar com minhas amigas, ok? Que outras características daria para a Ayumi? A Ayumi, ela é a naturalidade dela, né? A nacionalidade, naturalidade não, a nacionalidade dela, a Ayumi é o que? Japonesa, tá certo? Então, aqui a Ayumi, no caso, nós vamos colocar a nacionalidade, que nasceu em outro país. Nacionalidade vem de país, naturalidade vem de estado, cidade. Então, a Ayumi, ela é o que? Japonesa, tá certo? Vamos para o Manuel, olha lá. Manuel. Eu sou Manuel, nasci em Portugal, mas moro há muito tempo no Brasil. Tenho 11 anos e meu passatempo preferido é jogar bola. O Manuel nasceu em Portugal, em outro país. Então, aí nessa questão é o que? Nacionalidade. Estudo no 3º ano do ensino fundamental de uma escola municipal. E o Manuel? Que outras características poderíamos dar a ele? Característica aí da nacionalidade. Manuel é português. Quem nasce em Portugal é português, tá certo? Vamos para a Tainá. Meu nome é Tainá, sou filha de índios e nasci em uma tribo do Amazonas, olha lá. Ela é filha de índio e nasceu numa tribo no Amazonas. E temos aí duas características que nós poderíamos colocar aí, tá? Da Tainá. Adoro ficar na rede e comer batata doce. Meus irmãos nasceram na mesma tribo que eu. Dê característica para essas crianças, olha lá. Então, a Tainá, ela é indígena e amazonense, porque ela nasceu no estado do Amazonas, não é? Ela é amazonense e também é indígena, 2 características. Poderia colocar mais? Poderia. Se observar a foto dela, olha lá. A Tainá, ela tem cabelos lisos, né? Tem os olhos um pouquinho puxados, gosta de cor, né? Pelas vestimentas dela, tem pintura no rosto. Então, poderia colocar essas características? Poderia sim. Mas como a gente está trabalhando aí com a nacionalidade e a naturalidade, então vamos colocar somente o estado ou país, né? A nacionalidade e a naturalidade de que a pessoa nasceu, tá bom? Então, Tainá, ela é indígena e nasceu e é amazonense, porque nasceu no estado do Amazonas, tá certo? Vamos lá, página 28 agora. Olha lá, mais uma foto, tá bom? Nascemos em Angola, na África. Olha que lindas. Olha lá, sorriso lindo. Nascemos em Angola, na África. Somos irmãs. Meu nome é Nair e o da minha irmã Elizabeth. Então, olha aí. Elas nasceram na Angola, na África. Nós poderíamos aí dar a nacionalidade como africana e a naturalidade angolana, tá bom? Então, tem 2 características aí que a gente pode colocar na questão da nacionalidade e da naturalidade delas, tá bom? Ainda moramos aqui e estudamos o dia inteiro em uma escola perto de casa. Temos muitos amigos que, assim como nós, gostariam de conhecer o Brasil. Que características vocês dariam
as irmãs Nair e Elizabeth. Então, Nair e Elizabeth são angolanas, natural da onde? E são africanas, natural da Angola, ou angolanas, tá bom? Então, vocês podem colocar aí essas duas características dela, tá? Características físicas, a gente, como eu disse, a gente não vai colocar, por quê? Porque nós estamos trabalhando aí com a naturalidade e a nacionalidade. Em questão aqui, ó, angolana e africanas, tá certo? Agora é a sua vez, olha lá. Atividade 32. É a sua vez de fazer uma ficha. Abaixo, desenhe e cole a sua foto. Você pode desenhar a sua foto ou colar e escreva um pouco de você. Então, você pode colocar: eu sou a professora Isa, tá bom? Nasci aqui no Brasil e sou natural de Caieiras, tá bom? Meus pais são nordestino, meu pai é natural da Bahia, minha mãe é natural de Alagoas, tá bom? E moro aqui em Cajamar, São Paulo, capital, certo? E aí posso colocar alguma coisa ainda sobre mim, adoro dar aula, acabou. Então é isso que você vai fazer, você vai se apresentar aí nessa ficha, tá bom? Mais ou menos igual aí ao que você viu aí algumas apresentações da Tainá, do Manuel, da Yumi, né, do Beto lá de Minas Gerais, tá certo? E vai colocar sua foto aqui, tá? Faz a ficha bem bonitinha, ó, começou com letra maiúscula, tá vendo? Presta atenção aos sinais da pontuação, tá bom? Pode fazer conforme exemplo uploadeu aqui no vídeo, tá certo? Vamos lá, temos mais algumas leituras, olha só. As pessoas podem ter nascido em um lugar, mas morar em outro, assim como você acabou de ver nas fichas das crianças do exercício anterior. Então, eu posso ter nascido em um lugar e morar em outro, né? E é verdade, eu mesmo sou um exemplo disso. Eu nasci em Caieiras e moro aqui em Cajamar. No Brasil, temos muitas pessoas que residem aqui, mas são de outros países. O mesmo acontece para quem é de uma região brasileira e vai para outra por motivos variados. É verdade, tem pessoas que saem aqui do Brasil, vai morar fora, vai morar em outro país, vai morar em outra cidade, né? Por N motivos, às vezes por trabalho, por condições de vida melhor, tá? O que acaba acontecendo é que ocorre entre as pessoas uma troca de cultura e costume. Nós vimos isso em história, né? Que nós temos aí a cultura indígena, a cultura africana, a cultura portuguesa, porque quando começa a chegar outros imigrantes, né, de outros países para cá, para o Brasil, a gente acaba adquirindo aí a cultura deles e vice-versa. Quando a gente vai para um outro lugar, as pessoas também adquirem a nossa cultura, tá certo? Então, olha lá. Ocorre entre as pessoas, o que acaba acontecendo é que ocorre entre as pessoas uma troca de cultura e costumes, que enriquece as raízes de um povo, tá bom? Olha lá. Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre dupla cidadania. O que quer dizer isso? Você sabe o que é dupla cidadania? No Brasil, ter uma dupla cidadania significa ter a cidadania de outro país e de brasileira também. Por exemplo, lá o exemplo da Ayumi. A Ayumi, ela veio para cá com 3 anos de idade, que nós lemos, tá? Ela é o quê? Japonesa. Então, ela é cidadã japonesa e ela também adquiriu a cidadania brasileira, porque mora aqui já há muito tempo, tá certo? Então, a dupla cidadania é quando a pessoa nasce em um país, vai embora para o outro e ela adquire a cidadania daquele outro país, mais o país de que ela nasceu também, tá certo? A dupla cidadania. O Manuel, ele é de Portugal, ele é português. Então, ele tem a cidadania portuguesa e tem a cidadania brasileira. Tem 2 cidadanias, tá bom? Vamos continuar lendo aí. A dupla cidadania se baseia no direito que algumas pessoas têm de registrar mais de uma nacionalidade, ou seja, mais de uma. Se a japonesa mora aqui, também tem o direito de registrar aí como brasileira, que mora aqui, tá bom? O Manuel, mesma coisa, português.
tem o direito também de registrar mais uma nacionalidade, no caso a brasileira. Quando a pessoa nasce, recebe automaticamente a cidadania do país onde nasceu. Nós nascemos aqui no Brasil, automaticamente a gente já recebe a cidadania brasileira. A chamada jus solo, relativa ao solo em que é nascida, ou seja, é a relação da terra onde que você nasceu, do país onde você nasceu. O cidadão do Brasil só mantém esta condição em casos específicos. Olha lá. A partir do momento em que outra cidadania é transmitida através de um ascendente, como pai, mãe, avós e bisavós, consideradas jus sanguinis, ou seja, através do sangue. Então, quer dizer, no Brasil, a pessoa só mantém essa condição se ela tem algum parente brasileiro, né? Por exemplo, a Yumi, ela veio do Japão para cá e ela quer a cidadania brasileira, ela só vai conseguir essa cidadania brasileira se de repente ela tem algum parente, ou vô, ou avó, né? Ou a mãe, ou o pai é brasileiro. Aí ela consegue, caso contrário, não consegue, tá bom? Então vamos lá, continuando. Ou por imposição do governo para o exercício dos direitos civis para permanecer naquele território. A regra varia de um país para outro país, tá bom? Então, no caso aqui do Brasil, se o Manuel, por exemplo, também quer se declarar ali brasileiro, quer ter a cidadania brasileira, e se o pai ou a mãe dele é brasileiro, no caso, ele nasceu lá em Portugal, ou vô, avó ou bisavós, ele consegue. Caso se ele não tem nenhum parente, né, de primeiro grau, vamos falar assim, que é brasileiro, ele não consegue essa cidadania, essa dupla cidadania, tá bom? É mais para vocês ficarem sabendo mesmo o que é dupla cidadania. Quando a pessoa nasce num país, ela tem lá o registro dela naquele determinado país, porém quando ela vai para outro país e tem algum parente de sangue dela que é daquele país, ela consegue também essa cidadania em outro país, tá certo? Vamos lá para nossas atividades agora, da página 29, olha lá. Vamos a um desafio. Observe a bandeira que cada personagem tem em mãos e descubra qual é a cidadania que ele gostaria de ter. Com base nessas informações, complete a lacuna, tá certo? Olha lá, gente, observando aí a bandeira do Pietro, tá? A gente vai ver aí a cidadania que ele gostaria de ter, tá certo? Pietro é filho, neto e bisneto de brasileiro, olha lá. Seu pai... Perdão, gente, eu falei bobagem aqui para vocês, olha lá. Pietro é filho, neto e bisneto de italiano, a bandeira da Itália. Eu tinha que vir para cá primeiro, tá bom? Seu pai mora em Veneza e veio para o Brasil como imigrante. Portanto, Pietro gostaria de ter a cidadania italiana, porque ó, ele é brasileiro, agora sim, ó, ele nasceu aqui no Brasil, porém a mão esquerda dele aqui, quem tá virado, né, de frente, quem tá virado agora, quem tá virado de costa para ele, quem tá virado de frente a mão direita, a bandeira da Itália, tá bom? Então ele gostaria aí de ser o quê? Ter uma cidadania italiana. Olha lá, Pietro é filho, neto e bisneto de italiano. Seu pai mora em Veneza e veio para o Brasil como imigrante. Portanto, Pietro gostaria de ter sua cidadania italiana, certo? Vamos para a próxima bandeira aí, ó. Joaquim, que bandeira é essa, gente? Essa bandeira é de Portugal, bandeira portuguesa. Joaquim é filho de Manuel, um imigrante que vive no Brasil, mas é nascido em Lisboa. Portanto, Joaquim gostaria de ter a cidadania brasileira. Também é filho de imigrante, porém nasceu aqui no Brasil, tá bom? E ele gostaria de ter aí a cidadania portuguesa. Próximo. Isabela é filha e neta de... Olha a bandeira. Espanhol, tá bom? Sua mãe morava em Madrid
e dizia que os verões eram muito quentes e os invernos muito rigorosos. Portanto, Isabela gostaria de ter a cidadania espanhola, tá bom? Ela é brasileira, nasceu aqui porque os pais vieram e migraram de lá para cá, porém gostaria de ter aí a cidadania espanhola conforme as bandeiras, tá bom, gente? Entenderam? Qualquer coisa, chama a Pro lá no Zap que a Pro vai sanando as dúvidas, tá bom? Mas tá fácil, né? Vamos para a próxima página. Página 30, gente, vocês vão observar esses carimbos aqui, ó, tá vendo? Dos passaportes, tá? Porque quem vai para outro país precisa de um passaporte, não entra assim de qualquer jeito, né? Então, vocês vão observar esses carimbos aí dos países, tá vendo? França, Austrália, Inglaterra, África do Sul, Canadá, Espanha, Itália, Argentina, Estados Unidos da América, Japão. E vamos aí, ó, trabalhar num caça-palavras, tá certo? Vamos lá? Observe os carimbos do passaporte ao lado e encontre no caça-palavras a cidadania que as pessoas poderiam ter se morasse ou se naturalizassem em cada um desses lugares, tá bom? Então, por exemplo, Austrália. Qual a naturalidade da pessoa que nasce na Austrália? Ela é o quê? Australiana, tá bom? Vamos lá, quantas naturalidades nós temos que achar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é isso? É isso. Então, tem 10 naturalidades aí, tá? Então, ó, a pessoa que nasceu na Austrália, vai por nome, tá? Ó, não vai achando eu vou achar esse, não. Vai por nome. Austrália, naturalidade de quem nasce na Austrália, ela é o quê? Australiana, já tá aqui, ó. Aí você vai aqui em cima, vai pintar, tá bom? Australiana, tá bom? Não é o nome do país, é a naturalidade da pessoa, tá certo? Eu vou pintar aqui e já volto. Olha lá, pintei, tá? Australiana. Vou pegar o Japão. Quem nasce no Japão, a naturalidade dele é japonesa, né? O japonês. Vamos lá? Tá aqui embaixo, ó. Ó. Japonesa, tá bom? Quem nasce no Japão. Vou fazer mais uma, tá bom? Já tá aqui no rosto, ó. Quem nasce, deixa eu ver, ó. Na Argentina. É a Argentina também, tá bom? Olha lá, tá aqui em cima, ó, do Japão. Tá? Argentina. E você vai pintar aí no seu caça-palavra, tá certo? Já fiz 3. Agora vocês façam os 7 que falta, tá bom? Tem aí Canadá, não é isso? Eu vi Canadá? Não, vi. Canadense, né, no caso. Estados Unidos da América, ele é o quê? Norte-americana, né? O norte-americano. Quem mais? Que mais que tem? Inglaterra é inglesa. França, né? Francesa. Itália é italiana. Então, gente, vocês vão procurar aí a naturalidade da pessoa, tá bom? Não sabe como...